As pessoas, eu mesmo não acreditava em mim. Eu não acreditava em mim, eu era um desacreditado. Eu não tinha sonhos, talvez um dos meus maiores sonhos era dormir, era deitar no travesseiro e ter uma noite de sono, porque eu era completamente perturbado. Eu lembro que teve momentos onde eu me levantei e eu disse que era pela fé que eu estava ali naquele lugar e a minha voz começou a ser ativa. Olá, me chamo Matheus Romagnoli e a minha vida foi transformada através de um GC. Então, a minha vida era um pouco vazia. E eu acredito que a vida de todas as pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, ela é vazia. Eu era uma pessoa que andava por aí completamente sem propósito, completamente sem rumo, completamente sem direção. Eu vivia uma vida normal. Trabalhava, tomava café dentro de casa, saía para os lugares, ia na casa de parente, ia na casa de amigo, mas eu me sentia vazio por dentro. Eu me sentia completamente sem direção. E certa vez eu tive um trabalho para poder fazer e nesse trabalho tinha amigos ali, né? Tanto que a irmã da minha noiva, no dia ela chamou a Luana, já fazia alguns anos que a gente não se reencontrava, a gente não se via. E nesse aniversário eu recebi um convite para poder ir na igreja. Eu recebi exatamente essa frase: você precisa ir na igreja, Mateus. E a partir desse dia, uma chave virou dentro de mim e eu comecei a frequentar os cultos com a Luana, a gente começou a caminhar junto, ela começou a me trazer para a presença de Jesus. E no dia 12 de janeiro de 2020, eu disse sim para Jesus e foi completamente extraordinário. Mas antes de dizer sim para Jesus, a minha vida não tinha sentido. Eu já tive inúmeros conflitos com os meus pais, já tive inúmeros conflitos com pessoas, já machuquei muitas pessoas, já fui machucado também. E isso era fruto de viver uma vida vazia. Eu era uma pessoa que, pelo divórcio dos pais, pelos acontecimentos que já aconteceram dentro de casa, eu era muito revoltado, eu era uma pessoa que não tinha paciência, eu era uma pessoa que não sabia conversar. Tanto que eu tenho muitas cicatrizes no meu corpo de agressões que eu já fiz, de coisas que eu já fiz, de socos em vidros que eu já dei. E isso realmente me fazia muito mal. A chegar a um certo ponto de o meu próprio irmão, que é novo, dizer que via eu quebrando vidros. Então, nesse dia eu entendi que eu estava dando um exemplo ruim para minha família, para os meus amigos, para pessoas que estavam próximas de mim. E nesse processo todo, já pensei inúmeras vezes em me suicidar, já pensei inúmeras vezes em tirar minha própria vida, em realmente encerrar algo. E de verdade, eu não tinha propósito nenhum de vida. Eu não sabia que eu tinha um propósito. E foi a partir de então que eu comecei a vir para a igreja, comecei a frequentar os GCs. A Luana me apresentou o GC Hazakim, que eram os líderes, o Ian e a Jéssica. E eu comecei a frequentar as quintas-feiras, comecei a frequentar os cultos. E a partir de então a minha vida começou a ser transformada. Eu comecei a ouvir da palavra de Deus, comecei a ser tocado através da palavra de Deus. E eu comecei a ir naquele GC. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. O Ian e a Jéssica, eles sempre pediam para mim falar alguma coisa, principalmente o Ian ficava pegando no meu pé ali. E eu sempre calado, sempre ouvindo a palavra. E algo que está na Bíblia, né, que a fé ela vem por ouvir a palavra. E assim, o GC ele trouxe a palavra para a minha vida, o GC ele aplicou a fé dentro do meu coração, porque ali é ministrada a palavra de Jesus, ali é ministrada a palavra de Deus, e assim a minha vida foi sendo transformada. A cada encontro eu sentia que eu precisava estar fazendo parte daquele grupo, daquelas pessoas que realmente se empenhavam, que realmente estão ali por um propósito maior, por um chamado de Deus para a vida delas. E através disso, o GC foi a transformação na minha vida. Eu lembro que teve momentos onde eu me levantei e eu disse que era pela fé que eu estava ali naquele lugar e a minha voz começou a ser ativa. E a partir daquele sim que eu disse para Cristo, a minha vida começou a ser transformada. Pessoas fizeram parte dessa vida, né? Eu creio que Jesus ele tem discípulos aqui nessa terra
E esses discípulos, eles formam outros, porque é um mandamento de Deus, para que a gente vá, anuncie o Evangelho e faça discípulos. E a partir desse momento eu fui para o GC, a partir desse momento também eu fiz os primeiros passos aqui na igreja. Eu creio que assim, é um direcionamento de Deus para todas as pessoas fazer os primeiros passos. O Jarbas, a Clei, ministraram ao meu coração. Ali eu pude aprender sobre o perdão, sobre o arrependimento, sobre o significado do batismo. Então assim, a igreja ela tem uma estrutura para que eu e você possa caminhar, para que eu e você possa ser edificado. Deus colocou pessoas aqui dentro deste lugar que faz transformação na nossa vida. Sim, as pessoas têm a capacidade de fazer transformação nas nossas vidas e eu tenho certeza que você faz parte disso. Então, a partir desse tempo, fiz o pré-batismo. Assim que encerrou o pré-batismo, a gente ficou um pouco de tempo assim esperando, né, para poder batizar, porque já estava no período de pandemia. As vagas foram adiadas, as datas foram adiadas. E eu fiquei assim, o nosso GC ficou assim, querendo que saísse logo o batismo, porque realmente era um novo nascimento. E esse dia chegou assim de uma maneira tão inexplicável. Eu creio que no dia que eu fui batizar, eu estava com inúmeros sintomas da Covid. E eu falei, Deus, eu preciso estar lá. Eu preciso estar naquele lugar. E eu creio que pela fé, Jesus naquele dia mesmo, ele já tinha me curado, ele já tinha operado em mim. E tanto que no dia do batismo, uma moça sentou do meu lado. Eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou contaminar todo mundo. Uma moça sentou do meu lado e ela disse que Jesus estava muito feliz com a minha presença lá. Então eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. E as pessoas estavam lá, meus familiares estavam lá, minha noiva, as pessoas do GC, os meus amigos estavam lá. E foi um dia extraordinário. Então, o GC ele transforma pessoas. Se você está precisando de ouvir palavras, toda quinta-feira, toda terça, todos os dias da semana praticamente tem GC na nossa igreja. Você vai ser impactado pelas pessoas que estão lá. É algo realmente verdadeiro. O GC ele tem a capacidade sim de transformar a nossa vida, porque é um estudo muito específico. Ali dentro você é tocado, ali dentro você é cuidado. E uma das coisas que eu mais precisava na minha vida realmente era de cuidar. Eu precisava de cuidado. Muitas das vezes a gente quer cuidar de outras pessoas, mas a gente está ferido, mas a gente está machucado, mas a gente não tem capacidade nenhuma de fazer absolutamente nada. E ali eu fui cuidado, ali Jesus colocou pessoas do meu lado que realmente me abraçaram, que realmente me acolheram, que realmente viu algo em mim que eu não via. As pessoas acreditavam em mim, as pessoas me davam credibilidade. E é isso que Jesus faz na nossa vida. As pessoas, eu mesmo não acreditava em mim. Eu não acreditava em mim, eu era um desacreditado. E Jesus me concedeu isso. Para uma pessoa que não tinha sonhos, para uma pessoa que não tinha planos, hoje é uma pessoa que tem sonhos, hoje é uma pessoa que entendeu o seu propósito e esse sou eu. Então nesse processo, você precisa acreditar naquilo que Deus está fazendo em você através de pessoas. E isso aconteceu através da vida dos meus líderes, aconteceu através da vida da minha noiva, e isso tem acontecido constantemente através dos processos que eu vivi aqui dentro da igreja, através do processo de pré-batismo, através do Carisma Start. A minha vida tem transformado, a minha vida, o meu caráter tem sido transformado. Eu tinha um caráter completamente depravado, um caráter completamente ruim. Eu era, sim, de verdade, uma pessoa muito ruim. Mas até o momento onde Cristo chegou, a minha vida foi transformada, o meu coração tem sido transformado, o meu caráter tem sido transformado. E isso aconteceu numa hora que eu mais precisava. E hoje a minha vida é completamente diferente da vida que eu vivia antes. Hoje eu entendo que eu tenho um propósito e hoje eu acredito naquilo que Deus tem feito na minha vida. Por mais que eu não entenda todos os processos que eu esteja passando e as pessoas que estão ao redor não entendam o processo que eu estou passando, eu entendo que Deus tem feito grandes coisas na minha vida. E eu entendo que através de palavra, através de estudo e através de pessoas eu estou sendo impactado. E Deus tem feito grandes coisas na minha vida. E nesse processo de estar vindo para a igreja, eu passei pelas águas, eu passei pelo batismo. Em seguida, assim que eu saí do batismo, quando surgiu a oportunidade no Carisma Start, a gente fez o Carisma Start e grande tem sido a transformação. E a partir desse ponto, hoje, pela graça de Deus, nós somos líderes do GC Hazaquim. Se você que está aí faz parte, convida mais pessoas para estar indo lá também, porque grandes são as coisas que Deus tem feito na nossa vida.
E ser líder hoje é uma responsabilidade muito grande, de uma pessoa que realmente não tinha sonhos, de uma pessoa que realmente não tinha objetivo, de uma pessoa que realmente não tinha destino nenhum, hoje sabe para onde está indo. Hoje eu sei o caminho que eu estou indo. E Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele bateu no peito e disse que Ele é o caminho. Então eu estou seguindo o caminho que Ele criou na minha vida. Eu estou seguindo e estou direcionando hoje pessoas para ser tocadas, para serem levadas para o reino de Jesus. E para mim não tem alegria maior do que fazer parte disso. E para você que está aí assistindo esse vídeo, essa é a minha história. Eu fui impactado através de um GC e eu te convido a fazer parte de um GC durante esse ano. Eu te convido a se capacitar, eu te convido a ser capacitado por Deus para estar liderando futuramente também um GC. Então, essa é a minha história, essa é um pouco da minha transformação de vida e eu tenho certeza que Deus vai continuar fazendo até o dia de Cristo Jesus.